Parabéns pela vitória. Queria que você analisasse, né, mais um resultado positivo do Cruzeiro, um resultado importante diante de um estádio cheio, da festa do torcedor. Bem, boa tarde a todos. Em relação ao jogo, queria falar primeiro, conseguimos bater 1 milhão de torcedores no Mineirão. Hoje, mais uma vez, enchemos o estádio e isso foi fundamental para o apoio da equipa. Quero agradecer a isso aos nossos adeptos e continuar agora até ao fim do campeonato, os 3 jogos em casa que faltam. Em relação ao jogo, eu acho que o jogo, gostei dos golos da primeira parte, gostei da organização da segunda. A equipa na primeira parte partiu muito o jogo, apesar dos 3 golos que fizemos, demos muita atenção ao adversário, eles criaram algumas situações, o Cássio esteve muito bem. A segunda parte aí já controlamos bem o jogo, dentro daquilo que é o nosso modelo, um jogo mais a Cruzeiro, em que conseguimos anular o adversário, o Cássio quase não teve nenhuma intervenção e nós estivemos mais perto de lhe dar o resultado. Os jogadores estão de parabéns. E estamos mais 3 pontos mais próximos do nosso objetivo. Boa noite, Jardim, Rafael, Rádio Fã FM. Hoje o Cruzeiro enfrentou um Vitória sem sua zaga titular, né, sem também o Wanderson, e a equipe em campo mostrando que segue entrosada com um estilo de jogo de muita movimentação, né? Você tem Caio Jorge rodando o campo todo, Matheus Pereira, o William indo até para a esquerda, enfim, é um Cruzeiro intenso e independente se é titular, se é reserva, é uma equipe bem entrosada. Com certeza que o nosso grupo de jogadores não é só 11, já falamos isto várias vezes. Neste fim de época, onde existe uma maior fadiga de alguns dos nossos intervenientes, aqueles que tiveram um maior número de jogo ao longo da época, e a gente aos poucos vai tentando contrabalançar com outros jogadores. Estou feliz pelo João, porque passou por uma fase muito difícil, uma lesão grave, e hoje consegui jogar os seus primeiros 90 minutos e também a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Japa também teve um pouco de jogo, o Wallace, aquela Amada não tem jogado, o Sinisterra também entrou depois da paragem da lesão. E poucos vamos refrescando aquilo que é o grupo que tem jogado mais e também dando a oportunidade para aqueles que não jogam trazer uma energia positiva ao jogo e trazer qualidade e intensidade também. Mister, nessa questão da qualidade, o Arroio entra para uma situação que aconteceu com o Wanderson, né, na última partida, e aí tendo a confiança, marcando gols. E o quanto é importante, além do Arroio, que eu queria que você falasse, sobre o Caio Jorge, porque ficou um tempo ali sem marcar, e para um jogador de frente é fundamental estar balançando as redes para estar com essa confiança sempre no alto. Quanto foi importante esses gols também nessa caminhada do Cruzeiro? Em relação ao Arroio, a primeira pergunta, eu não concordo que o Wanderson saiu e ele entrou, porque já no último jogo em casa o Arroio é que jogou, o Wanderson estava no banco. São 2 jogadores com 2 características completamente diferentes. Com certeza que o Wanderson é um jogador importantíssimo na nossa estrutura. O Arroio é um jovem que a gente acredita que aos poucos vem evoluindo. Hoje não foi o seu melhor jogo, mesmo com o gol que ele fez, teve algumas intervenções que vai melhorar, tem a ver com a idade. Nós estamos satisfeitos e a aposta é que ele progrida e que ele talvez no próximo ano ainda faça umas melhores performances. Em relação ao Caio, com certeza que o Caio teve um período sem fazer golos, só fez assistências, mas para um atacante é sempre bom voltar aos golos para dar a confiança. Ficamos felizes que ele conseguisse fazer golos e conquistar os 3 pontos, ajudar a conquistar os 3 pontos. Jardim, se me permite, eu não queria fazer uma pergunta do jogo, é porque durante a semana o que mais preocupou os adeptos do Cruzeiro, né, que bateram aí a casa de 1 milhão de torcedores presentes nesse ano, no jogo passado contra o Palmeiras, o senhor foi para a sala de entrevista coletiva, fez um desabafo, disse muita coisa que deveria ter sido dita até há mais tempo, né, por treinadores aqui do Brasil, treinadores de fora do Brasil que estiveram por aqui, e no final da sua fala preocupou muito o torcedor do Cruzeiro quando o senhor fala, não sei se isso tudo vale a pena.
E o que a gente mais ouviu durante a semana, nossa, o Jardim vai embora, o Jardim não vai, o que o Jardim quis dizer com isso? Eu queria que o senhor pudesse esclarecer e deixar claro para os adeptos do Cruzeiro em relação a isso, que ficaram preocupados após aquele desabafo, né? A gente sabe tudo que aconteceu lá no Allianz Parque, o tanto que o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem, né, naquele jogo. Eu queria que você falasse a respeito disso para a gente, por favor. Bem, aquilo que eu falei no último jogo, primeiro, dei a cara para defender os interesses do clube, não é? Sabemos que não estamos distraídos e alguém tem que chamar a atenção, e eu tomei esse papel de uma forma educada, como é a minha maneira de ser. Fico muito triste de algumas pessoas utilizarem isso para entre linhas eu falar mal de qualquer coisa que seja do Brasil, porque eu estou aqui porque quero, ninguém me obrigou. Já vos disse centenas de vezes, o Brasil é um país apaixonante, tem um futebol apaixonante. Se chamo a atenção que algumas coisas podemos melhorar para sermos melhores, sinceramente algumas pessoas não perceberam isso. Fico com pena não perceberem isso, porque o que eu quero é valorizar cada vez mais o futebol do Brasil. O que eu gosto, fico satisfeito. Termos duas equipas agora na final dos Libertadores. Fico satisfeito quando temos jogadores que vão para o estrangeiro, para as melhores equipas do mundo. E tudo isso, eu se argumento alguma situação, é para termos uma visão de algumas coisas que podemos melhorar, porque toda a gente pode melhorar. Meu pai tem 88 anos e ele aprende todos os dias e evolui todos os dias, porque ninguém é mais inteligente do que ninguém, e nós que estamos dentro do ofício que é o futebol, eu quero ver um futebol no Brasil cada vez melhor. Em relação ao meu desabafo que eu tive, eu vou-vos dizer, o futuro a Deus pertence e não é importante pensarmos no futuro, nem do treinador, nem do jogador B, quando temos pela frente uma Libertadores, 7 jogos para terminar a época, onde podemos concretizar um grande objetivo que é a Libertadores, depois chegar o mais à frente possível, fazendo aquilo que poderá ser a melhor época depois de 2014. Temos uma meia-final de uma Copa, onde nos temos que preparar também. Eu acho que tudo o resto é secundário. Por isso, os torcedores e o Cruzeiro sabem que o Jardim está 100% focado, principalmente nestes dois objetivos. Jardim, você falou no início sobre como você gostou dos gols no primeiro tempo e da maneira que o time atuou no segundo tempo. Já nesse fim de temporada, dá para encontrar um equilíbrio para o time chegar até o fim da temporada, nesses jogos de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, dentro do que você pretende, assim, desse equilíbrio, do que o time jogou no primeiro tempo, no segundo tempo, para fazer um apanhado só? Não, com certeza que o nosso objetivo é sempre jogar bem, ganhar, fazer golos, é tudo mostrado. Mas quando não podemos ganhar é o mais importante, e a equipa tem feito isso ao longo do tempo. Também tem feito grandes jogos, vejo às vezes falarmos que jogamos muito bem. Hoje fizemos um bom jogo, Palmeiras, que eu vi agora está qualificada para a final da Libertadores, fizemos um grande jogo, mesmo mais reduzido a 10, no Flamengo fizemos um grande jogo. Eu acho que continuamos a jogar bem, com certeza que houve momentos na primeira volta, principalmente ali entre a 5ª e a 20ª jornada, que nós tivemos uma fase muito boa. Um pedacinho talvez acima daquilo que nós podemos fazer. Mas o importante é que os jogadores, eu vejo os jogadores sempre a trabalhar com humildade, com respeito, e chegam aqui e querem fazer o seu melhor perante a nossa torcida, que também merece por todo o apoio, como já referi, aos jogadores, aos treinadores e ao clube, a quem trabalha no clube. Jardim, parabéns pela vitória. Você falou mais uma vez, é importante deixar reforçado que sempre foi a meta do Cruzeiro, disse sempre isso, né, que era buscar essa vaga direta para a Libertadores. Ela está cada vez mais próxima, né, não só pelo caminho do Cruzeiro, mas com a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, imaginando que dificilmente eles vão perder aquela, pelo menos até a 4ª posição, né, vai ficar entre primeiro e segundo lugar mesmo.
a cada vez mais essa meta do Cruzeiro tá mais próxima, né? A partir daí, é focar na Copa do Brasil, tirar o pé para pensar nesses jogadores que estão mais cansados. Qual que é a meta? Vocês trabalham com um número específico para atingir essa vaga? A nossa meta é preparar a equipa bem para o próximo jogo, que é o Grêmio, daqui a 4 dias. Isso é que é a nossa meta. Sabemos que queremos cumprir o primeiro grande objetivo, que é qualificar a equipa para a Libertadores. Depois disso, possível continuar no top 3, que tivemos muito tempo no top 3, também queremos continuar no top 3. Depois vamos ver o que acontece. O futuro nunca se sabe. Já vi muitas surpresas, já vi coisas que às vezes acontecem e outras não. Por isso, o importante é focarmos em nós e focarmos naquilo que é o próximo jogo. Ô Jardim, boa noite. Assim como o Adroaldo, também vou fazer uma pergunta um pouco fora do jogo. É porque repercutiu a fala do Gamarra em uma entrevista lá no Paraguai. Ele disse que pediu para sair, queria jogar, ter mais minutos, e você não deixou ele sair, barrou a saída dele. Queria saber qual que é o seu entendimento do Gamarra no elenco do Cruzeiro, se você pensa nele como uma peça para o restante da temporada, e o que você pode falar dessa entrevista dele, né? Se repercutiu um pouco no elenco do Cruzeiro. O Gamarra esteve muito bem na sua entrevista, acho que foi correto em tudo o que ele disse. Agora temos que ver o timing. O timing desta situação foi em junho. Em junho tínhamos os nossos centrais, não, o Wanderson lesionado do joelho, o Janderson rebentou o joelho, o João estava em recuperação e só agora é que ele jogou os primeiros 90 minutos, e estamos a falar 4 meses atrás, estava em recuperação e não estava preparado para jogar. Nós tínhamos o Bruno Alves, que tinha um Mundial, que ia estar 1 mês e tal fora, e a gente não podia arriscar somente com o Jonathan, o Villalba e o Fabrício. E eu tive que ser muito franco com ele. Eu sei que não vais ficar em princípio o próximo ano, porque estás de empréstimo e vais sair, mas tens de sacrificar pelo grupo. E ele, como um moço espetacular, um trabalhador diário, correspondeu da melhor forma e defendeu os interesses do Cruzeiro à frente dos seus interesses individuais. Por isso é que eu gosto muito dele. Tenho pena que as coisas correram menos bem para ele durante esta época, mas é sempre uma solução. Hoje, se o João não pudesse, ele aqui a jogar, e o futebol assim, as oportunidades às vezes caem de um momento para o outro, e ele teve muito bem, e eu sacrifiquei o Gamarra em prol dos objetivos do clube, que nenhuma equipa pode arriscar com 3 centrais só, mesmo sabendo que o seu melhor central do Sub-20 também vai para o Mundial de Clubes, para o Mundial Sub-20, e não vai estar presente. Por isso não arriscamos, e isso é da minha responsabilidade. Ô Jardim, hoje a gente viu o Sinisterra voltando a entrar. Como que tem sido o trabalho com esse jogador, para ele pegar aquela confiança, né? Hoje já deu mais piques ali importantes, tentou outras jogadas. Como que vem sendo esse dia a dia de um jogador que todo mundo espera muito pela qualidade que ele tem? Com certeza, a gente espera muito dos jogadores que nós trouxemos no mercado. E o Sinisterra é aquele jogador que a priori está mais formado para já entrar e mostrar performance por aquilo que ele fez, mas vem de uma paragem de 2 anos que a gente tem que a pouco recuperá-lo para que ele chegue aos seus bons níveis. Os outros jovens, quer o Moraes, quer o Rayane, quer o Arroio, são jovens que nós acreditamos e também queremos lançar aos poucos, porque nós sabemos que eles têm qualidade, sabemos que eles vão ter espaço no presente e no futuro no elenco do Cruzeiro, mas temos que os preparar. Isto às vezes aqui, devido à emoção, a gente queima muitas vezes muitos jovens. Eu talvez não possa dizer isso, aqui vão dizer que é uma crítica, que eu vou dizer que queima muitos jogos no Brasil, mas eu sinto que às vezes, quando um jovem não joga bem 2 ou 3 jogos, começa a ser assobiado, torcer e tal, e o jovem para. Por isso, a gente está preparado da melhor forma, para que eles sejam bem aceitos para a nossa torcida, para que eles consigam performar, e é isso que eles têm feito. Quer o Arroio, quer o Moraes, quer o Prates, quer o Rayane jogando menos, hoje entrou o Japa, e é isso que nós pretendemos, o bom timing. Jardim, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Continuando no assunto de confiança, hoje a zaga do Cruzeiro foi uma zaga reserva, João Marcelo e Jonathan Jesus. E hoje o que precisava era uma vitória do time.
Como que foi sua conversa com esses dois jogadores durante a semana e até durante a partida, para dar mais confiança para esses jogadores, sabendo da importância do jogo e desses 3 pontos conquistados hoje? Olha, sinceramente, nem sequer falei com os jogadores sobre o jogo e não dei confiança nenhuma, porque eles sabem, todos os meus jogadores sabem, que se estão num elenco é que eu faço confiança a eles. E na oportunidade que for para jogar, eles têm que mostrar competências, porque se eu não tenho confiança, eu não os faço jogar. A primeira situação. Segunda situação, acho que a primeira parte eles não tiveram tão bem, ficaram muito espaçados, não reduziram atrás da linha do meio campo, por isso é que o jogo ficou um pedacinho espaçado. Na segunda parte corrigimos no intervalo e eles conseguiram fazer uma boa performance e eles estiveram muito bem na segunda parte. E eu dou os parabéns por isso. O Jonathan já tem jogado outras vezes, mas o João hoje, na segunda parte, também melhorou, como tudo, a linha defensiva. Jardim, você falou alguns meses atrás sobre a questão do Japa, de ser um jogador até para o próximo ano, para o futuro do Cruzeiro, porque ele perdeu uma boa parte da temporada, né? E hoje ele ganhou alguns minutos. Queria saber se está nesse planejamento, no geral, seu também, dentro do possível, claro, dar mais minutos ao Japa nessa reta final de temporada, para que ele, de fato, esteja mais integrado ainda com o ritmo de jogo para essa virada de temporada que vai ser rápida, e que falasse um pouquinho também sobre as características do Ryan, por gentileza. Obrigado. Não, as oportunidades também têm a ver com os timings. O Japa teve quase 6 meses lesionado, com muitas lesões consecutivas. Depois a gente criou alguns jogadores para as diversas posições, que fora, que é por dentro. Temos o Eduardo, temos o Christian tem jogado, tínhamos o Marquinhos, tínhamos o Wanderson, trouxemos o Arroio, e tinha muita gente para a posição dele mesmo por dentro. O Eduardo, tem o Mateus, que ele pode jogar mais por dentro ou mais por fora. E agora, com esta lesão dos nossos dois jogadores, abrir portas para mais um jogador ou outro, e com certeza essas oportunidades podem vir, e aí eles têm que mostrar. E o Japa tem sido um profissional também, como todos, o Wallace, o Japa, essa malta que tem jogado menos, têm trabalhado muito e têm suado pela camisola do Cruzeiro. Não jogam porque o treinador não dá mais hipóteses deles jogar, mas em termos qualitativos, em termos de empenho, todo o grupo está de parabéns.